Você sabe realizar operações com raízes? Então não sai daí que depois da vinheta nós vamos falar mais sobre isso. É isso aí, galera. Professor Jefferson Fernando aqui com vocês. Antes de mais nada, já deixa aí o seu like no vídeo, já se inscreve no canal caso não seja inscrito e bora para a aula. A aula de hoje é exatamente operações com raízes, certo? Nessa aula de hoje em específico, nós vamos falar de duas operações matemáticas com as raízes, que é a multiplicação e a divisão, beleza? Então, começando aqui com a multiplicação, a definição de multiplicação entre duas raízes, né, é o seguinte aqui, se eu tenho o produto de duas raízes aqui, né, de mesmo índice, eu posso reescrever como sendo a raiz, né, com o mesmo índice aqui, do produto entre os dois radicandos. Né? Isso quando os radicandos, né, A e B, são reais, positivos ou nulos. Né? E esse n aqui, que é o índice da raiz, é um natural maior ou igual a 2. Como assim? Se eu tenho uma multiplicação de duas raízes, né, eu tenho o produto de duas raízes aqui, eu posso escrever como sendo a raiz do produto entre os dois radicandos. Beleza? Vamos ver isso com um exemplo, com números, para ver como é que fica. Por exemplo, nesse caso aqui, eu não preciso utilizar. E só lembrando uma coisinha aqui. Tanto eu posso pegar os dois radicandos aqui. Deixa eu pegar minha caneta. Tanto eu posso pegar esses dois radicandos aqui, né, que eu tenho o produto entre eles dois, juntar em um sozinho, né, em um radicando só. Como eu posso também pegar, né, se eu tiver dessa maneira aqui, a raiz de um produto, eu posso escrever ela dessa maneira aqui. Certo? Separando os dois radicandos aqui que eu tenho em produto em duas raízes diferentes, certo? Contanto que essas raízes aqui elas têm o mesmo índice, ok? Então vamos ver aqui alguns exemplos. Por exemplo, em um caso como esse, nesse caso aqui, perceba que isso daqui é tranquilo determinar esse valor. Por que que é tranquilo? Porque nesse caso a raiz de 25 tem uma raiz exata, a raiz de 4 também tem uma raiz exata, não é? Num caso como esse, a gente extrai as duas raízes e calcula o valor final. Não é raiz de 25 vezes raiz de 4? Então, por exemplo, quanto é a raiz de 25? A raiz de 25 é 5. Vezes, que é esse vezinho aqui, Quanto é a raiz de 4? A raiz de 4 é 2. Então, beleza. Vezes 2. Aí, 5 vezes 2, 10. Moleza, não é? Só que veja que aqui, nesse segundo exemplo, acontece o seguinte. Eu nem tenho uma raiz exata para 2, nem tenho uma raiz exata para 32. Não é isso? O que eu posso fazer aqui? Nesse caso, como aqui o índice é 2 e 2, né? Lembrando, quando é raiz quadrada, a gente não precisa colocar o índicezinho aqui. Não é isso? Então, eu posso fazer o seguinte. Eu posso usar essa ideia aqui e juntar eles dois. Beleza? Então, eu posso pegar, perceba que lá eu tenho dessa forma aqui. Eu posso escrever nessa maneira aqui. Certo? Então, vamos fazer o seguinte. Aqui, como é raiz quadrada de 2 vezes a raiz quadrada de 32, eu posso escrever como sendo a raiz quadrada de 2 vezes 32. Ok? Entenderam o que foi que eu fiz? Eu só juntei, né? Eu só juntei eles dois aqui, digamos assim, embaixo de um mesmo sinal de raiz aqui, Certo? Tranquilo? Aí, continuando a resolução, eu posso escrever assim, a raiz quadrada. Quanto é 2 vezes 32? 2 vezes 32 vai dar 64, não é isso? Aí você pode perceber o seguinte, 64 tem uma raiz exata, não tem? Quanto é a raiz de 64 aqui? A raiz de 64 é 8, porque 8 vezes 8 vai dar 64, ok? E aí vocês lembram que eu também disse que a gente pode usar a ideia inversa, não é? Eu posso ter dessa maneira, né, e escrever dessa maneira aqui, por exemplo, separando eles dois, né? Ao invés de juntar, eu vou separar os dois aqui. Para que eu posso utilizar isso? Perceba, quando eu tiver raízes quadradas de números muito grandes, eu posso usar essa ideia aqui. Então, por exemplo, veja aqui. Aqui eu tenho a raiz de 2.500, não é? Eu posso pensar nesse 2.500 sendo assim, Vou fazer aqui a raiz de 2.500 é a mesma coisa que 25 vezes 100, não é verdade? 25 vezes 100 não vai dar 2.500, né? Agora eu vou usar aquela ideia de separar. Então, eu tenho a raiz de um produto. Eu posso escrever como sendo o produto das raízes,
certo? Lembrando que eu tenho sempre que manter o índice aqui. Se fosse um 3, um 4, um 5 aqui no índice, eu ia continuar com esse mesmo índice, beleza? Então, aqui eu posso escrever como sendo assim, ó, a raiz de 25 vezes a raiz de 100. Ah, mas por que você usou o 25 e o 100 aqui? Porque eles dois têm raízes exatas, né? Teria outras formas de escrever aqui o 2.500, mas o 25 vezes 100, todos os dois têm raízes exatas que são facinhas de determinar. Quanto é a raiz de 25? É 5. Quanto é a raiz de 100? É 10. E 5 vezes 10 vai dar o quê? 5 vezes 10 vai dar 50, não é isso? Então, beleza. Só consertar isso aqui. 50. Então, ó, a raiz de 2.500 é igual a 50, certo? Então, essa daqui é a ideia de multiplicação de raízes, ok? Então, vamos ver, continuar vendo aqui alguns exemplos, uns casozinhos aqui, ó. Por exemplo, índice da raiz igual ao expoente. Vai acontecer isso daqui, ó. Por exemplo, eu tenho raiz de índice n de um número elevado a esse n aqui, que é o mesmo índice da raiz. Nesse caso, quando acontecer, você faz o seguinte, ó. Você cancela o índice com o expoente e o resultado aqui sobra só quem? Sobra só a base do radicando aqui, certo? Com números, como é que fica? Por exemplo, eu posso ter a raiz cúbica de 5 elevado ao cubo. Aí você olha, ó, índice da raiz igual ao expoente do radicando, não é? Corta esse com esse, sobra só quem? Só o 5. Eu posso ter a raiz quinta de 10 elevado a 5, não é verdade? O que eu faço? Expoente e índices iguais, cancela aqui, sobra só quem? Somente o 10. Beleza? É isso? Molezinha, né? Aí você pode perguntar, professor, mas vai vir só assim para a gente só cortar os númerozinhos e colocar a resposta aqui na frente direto? Nem sempre vem desse jeitinho. Às vezes você faz aí um arrumado, alguma coisa, e mexe uma coisinha, aí aparece isso daqui para você poder cancelar. Ó, veja esse exemplo aqui. Raiz de 5 vezes raiz de 5. Né? Usando aquela ideia de juntar os radicais, né? Como aqui são índices iguais, ó, né? Eu posso fazer o seguinte. Raiz de 5 vezes 5 embaixo aqui no radicando, né? Embaixo do radicando aqui. Se você quiser, você pode fazer o seguinte. 5 vezes 5 vai dar 25 e você extrai a raiz. Né? Dá certo também. Só que se forem números muito grandes, né? Ou se esse número se repetir várias e várias vezes, vai ficar um pouquinho complicado. O que você pode fazer aqui? Você pode escrever assim. 5 vezes 5. Deixa eu fazer até aqui em cima. 5 vezes 5 não é a mesma coisa que escrever 5 ao quadrado? Não é isso? Né? Que é uma potência aqui. O 2 indica quantas vezes o 5 se repete. Ó. Não é? Então, eu posso escrever como sendo a raiz de 5 ao quadrado. Beleza? Aí tem um 2 aqui no expoente. Né? Ó. A gente não escreve ele, mas esse 2 ele tem aqui. Sempre é raiz quadrada aqui. Quando não aparece número, é porque é 2. Beleza? Cancela esse 2 com esse 2 aqui. Resultado, 5. Não é isso? Nesse caso aqui, ó, raiz cúbica de 2 vezes raiz cúbica de 2 vezes raiz cúbica de 2. Professor, pode fazer com 3? Pode também. Contanto que os índices sejam iguais, você pode juntar todo mundo aqui. Ó. Então, vai ficar a raiz de 2 vezes 2 vezes 2. Ó. Juntei todo mundo. E aí, eu escrevo na forma de potência. Né? Opa, eu esqueci do 3. Né? É a raiz cúbica. E aí, eu escrevo na forma de potência. Vai ficar a raiz cúbica 2 vezes 2 vezes 2. Quantas vezes o 2 se repete? Não é 3 vezes? Então, vai ser 2 elevado a 3. Não é isso? 3 daqui cancela. Sobra só quem? Ó? 2. Certo? Então, esse daqui é um exemplo de uso dessas propriedades. Beleza? Outro exemplo que pode acontecer é desse jeito aqui. Ó. 7 elevado à quarta. Né? Raiz quadrada de 7 elevado à quarta. Então, perceba, o que a gente pode fazer aqui? Raiz quadrada de 7 elevado à quarta, a gente pode escrever da seguinte maneira. Ó. Eu posso escrever que é a raiz quadrada de 7 ao quadrado vezes 7 ao quadrado. Aí você pode estar se perguntando, mas de onde surgiu 7 ao quadrado vezes 7 ao quadrado? Aí a gente vem naquela parte de propriedades das potências, não é?
produto de potências de mesma base, nesse caso aqui, ó, 7 ao quadrado vezes 7 ao quadrado. Produto de potências de mesma base, você repete a base, que é o 7, beleza? E soma os dois expoentes. 2 mais 2, 4. Ó. Isso daqui não dá igual a 7 elevado à quarta? Né? Então, eu posso reescrever ele dessa maneira. Se você não lembra, se você tem dúvida sobre essas propriedades das potências, eu vou deixar um cardzinho aparecendo aqui em cima, né, para você ser direcionado para um vídeo onde eu falo sobre essas propriedades aqui. Beleza? E agora, o que é que eu vou fazer? Moleza, ó. Eu vou usar de novo a ideia de separar. Por quê? Porque aqui no meio eu tenho uma multiplicação. Então, eu posso escrever raiz quadrada, né, de 7 ao quadrado vezes raiz quadrada de 7 ao quadrado. E agora, o que que acontece? Expoente e índice iguais, não é? Cancelo 2 daqui com 2 daqui, cancelo o 2 daqui com 2 daqui. Sobra quem? 7 vezes 7. E 7 vezes 7 dá igual a 49. Não é isso? Ó? Respostinha aqui. Beleza? Então, são recursos que a gente utiliza, né, para, digamos assim, que a gente não trabalhe tanto na hora de fazer esses cálculos com raiz. Né? Não trabalhe tanto da seguinte maneira, que eu trabalhe somente com números menores. Né? É diferente, se eu fosse elevar 7 à quarta aqui, ó, se eu fosse elevar o 7 à quarta aqui, ia repetir o 7 4 vezes, depois sair multiplicando todo mundo, ia dar um número bem grande, e eu ia procurar a raiz quadrada desse número ainda. Então, demoraria um pouquinho a mais. Né? Tem outra maneira de fazer, né, de reescrever isso daqui também. Ó. E a outra maneira é o seguinte, ó, esse 7 à quarta, né, esse 7 à quarta, eu vou até mudar de cor aqui para fazer essa outra maneira. A gente pode escrever ele da seguinte maneira, né? Eu tenho a raiz quadrada de 7 à quarta, não é isso? Só consertar meu lapisinho aqui. Pronto. Não é? Então, ó, eu posso escrever esse 7 à quarta da seguinte maneira. A raiz quadrada, não é isso? De 7 ao quadrado elevado ao quadrado. Né? Isso daqui também é propriedade das potências. Né? É uma potência de potência. Né? Então, aqui eu repito a base e multiplico os dois expoentes. Vai ficar 2 vezes 2 vai dar 4, vai dar 7 à quarta do mesmo jeito. Não é isso? E aí, o que é que eu vou fazer aqui? Ó? Esse 2 daqui, eu cancelo com esse 2 aqui de fora. Ó. Sobra quem aqui? 7 ao quadrado. 7 ao quadrado é a mesma coisa que 7 vezes 7, que vai dar 49 do mesmo jeito. Beleza? Então, são duas formas aí de se fazer, de se proceder com esse mesmo exemplo. Ok? Agora, a gente vai falar um pouco sobre a divisão, certo? Assim como na multiplicação de raiz, né, onde a gente tem lá que o produto das raízes é igual à raiz do produto, no caso dos radicanos, na divisão é a mesma coisa. Não é isso? A raiz de índice n da divisão de dois números é igual à raiz de índice n, né, do primeiro número dividido pela raiz de índice n do segundo número. Isso aqui sendo esses números reais, né, com A maior ou igual a zero e B maior do que zero. Né? Lá na multiplicação, os dois podiam ser zero. Aqui, na divisão, já não pode, porque se o B for zero, ficaria uma divisão por zero aqui e divisão por zero não existe. Beleza? Somente esse detalhezinho aqui. Okay? Mas a gente vai também pegar a raiz de uma fração, por exemplo, e escrever como sendo a raiz do numerador dividido pela raiz do denominador. Okay? Então, tanto eu posso ter dessa maneira e escrever dessa, como eu posso ter dessa maneira e escrever dessa. Ok? A ideia aqui de juntar e separar é a mesma ideia lá da multiplicação. Só muda que aqui é uma divisão. Tranquilo? Vamos ver alguns exemplos aqui. Então, por exemplo, né, muito comum, acontece assim, a raiz quadrada de uma fração. Aí a gente já tende a se desesperar. Né? Ah, eu não sei como fazer. Calma. Né? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é dividir isso daqui, separar esse radical aqui. Ó. Isso daqui eu posso escrever como sendo a raiz quadrada do 4 e a raiz quadrada do 81. E agora? Agora é só extrair as raízes aqui separadamente. Ó. Quanto é a raiz quadrada do 4? 2. Quanto é a raiz quadrada do 81? É 9, não é isso? 9 vezes 9 dá 81. Beleza? Moleza, né? Raiz cúbica de 8 sobre 27. Como é que eu faço? Primeira coisa, separa eles aqui. Ó.
vai ficar a raiz cúbica de 8, certo? Dividido pela raiz cúbica de 27. Moleza, né? Quanto é a raiz cúbica de 8? Qual é o número que eu elevo ao cubo e dá 8? É o 2, não é isso? Quando eu faço 2 vezes 2 vezes 2, 2 vezes 2 vezes 2, ó, que isso daqui é 2 ao cubo. Então, o resultado aqui vai dar 8. Não é isso? Mesmo caso para o 27. Qual é o número que eu elevo ao cubo e dá 27? É o 3, não é? 3 vezes 3, 9 vezes 3 dá o 27. Certo? Então, você vai proceder dessa maneira aqui, ó. Beleza? Mais um exemplozinho aqui. Né? Agora, dentro do radical aqui, perceba que a gente tem o seguinte, a gente tem uma multiplicação, não é? Primeiro eu vou aplicar aquela ideia da multiplicação. Ó. Eu não posso separar, né? Porque aqui é 1 vezes, então eu posso escrever assim, ó, a raiz quadrada de 1 sobre 4 vezes a raiz quadrada de 1 sobre 25. Não é verdade? E agora, o que eu vou fazer? Agora eu separo novamente para cima e para baixo aqui, ó. Não é? Então, vai ficar assim. Raiz quadrada de 1 sobre 4 é a mesma coisa que raiz de 1 sobre raiz de 4. Não é isso? Vezes raiz quadrada de 1 sobre 25 é a mesma coisa que raiz de 1 sobre raiz de 25. E agora, basta extrair as raízes aqui, ó. Raiz quadrada de 1 é quanto? Vou continuar aqui abaixo, certo? Raiz quadrada de 1, ó, dá 1. Raiz quadrada de 4, 2. Vezes raiz quadrada de 1, dá 1. Raiz quadrada de 25, dá 5. Não é isso? Agora, finalmente, eu multiplico as duas frações aqui, ó. 1 vezes 1 dá 1. 2 vezes 5 dá 10, certo? Então, isso daqui, né, o valor disso todinho é 1 sobre 10. Professor, tem outra maneira de fazer? Tem. Você pode pegar essa raiz aqui, ó, e ao invés de separar ela todinha, você multiplicar primeiro. Então, por exemplo, 1/4 vezes 1 sobre 25. Não é isso? Então, você pode escrever como sendo a raiz quadrada disso. Você fazer logo a multiplicação aqui, ó. 1 vezes 1 dá 1, certo? 4 vezes 25 dá 100, não é? Beleza? E agora, o que eu posso fazer aqui? Aqui basta que eu separe, né? Eu uso essa ideia aqui, ó. Fica a raiz quadrada de 1 em cima, a raiz quadrada de 100 embaixo, não é? Então, vai dar quanto aqui? Quanto é a raiz quadrada de 1? 1. Quanto é a raiz quadrada de 100? 10, né? Então, dá sempre o mesmo resultado, ok? Então, galerinha, essa foi nossa aula de hoje, né? Já deixa aí o seu like no vídeo, deixa os comentários também abaixo, caso tenha ficado alguma dúvida, pode deixar aí nos comentários, ok? Se inscreve no canal caso não seja inscrito. Tchau, tchau e até o próximo vídeo.